Vamos colocar no nosso telão o tema desta noite maravilhosa, preparada de antemão. Estamos gravando em CD a partir de agora. Tema que o Senhor deu ao seu coração. Jesus veio para nos surpreender. Jesus veio para nos surpreender. No livro de João, capítulo 8, versículos 31 e 32, diz a palavra: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se não permanece na palavra, não é discípulo. Só é discípulo quem permanece. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É noite de libertação. Oremos a Deus. Jesus querido, Deus Todo-Poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores, autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Em Ti, Senhor, nós vemos luz. Desce de Ti, que é Pai de luzes, tudo que é bom, Senhor. Em Ti não há variação nem sombra de mudança. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso nós estamos aqui firmes, Senhor, firmados sobre a rocha. Tu és a rocha, Tu és, Senhor, a nossa segurança. E nós aqui estamos, Senhor, para Te ouvir. Por isso aquietamos agora o nosso coração, sabendo, Senhor, que Tu vieste para nos surpreender. E nesta noite, a Tua palavra há de nos surpreender e trazer junto dela sinais, prodígios, maravilhas, milagres que venham, Senhor, surpreender aquela vida que aqui entrou sem perspectiva, pensando que talvez não houvesse mais nada para suceder. Não, Jesus, Tu és um Deus que muda a nossa sorte diante dos nossos olhos. Tu és um Deus de novidade de vida. Tu és um Deus, Senhor, de infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Portanto, agora, Jesus, estamos prontos para ouvir aquilo que o Espírito quer dizer à igreja. Com ações de graças, recebemos a Tua palavra, em nome de Jesus, para a glória de Deus, e toda a igreja diga amém e amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Meus irmãos amados, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pedras que vivem, filhos na fé, santos, preciosos de Deus, aqueles que têm os seus nomes arrolados nos céus e que já sabem que de lá ninguém os pode apagar. Na quinta-feira próxima passada, eu falei sobre uma manifestação de Jesus. Eu falei que Jesus veio para vermos o sobrenatural. Se você não esteve aqui, pegue a mensagem de quinta-feira. Hoje, nós vamos compreender um pouco mais a respeito do Senhor. Porque é comum o povo de Deus, por causa das pregações da tradição legalista, principalmente no nosso país, ver Deus com um cajadão na mão, pronto para dar nos crentes, né? Um Deus que está sempre pronto a punir, a pesar a mão, a apagar do nome do livro da vida, a mandar para o inferno. Isto nada tem a ver com o verdadeiro Deus. Eu quero que você saiba que Jesus não veio para ser um punidor, para ser um destruidor. A Bíblia Sagrada revela um Deus de amor. Diga, Deus é amor. Quando Jesus esteve aqui, Deus feito carne, muitas pessoas queriam tocar nele. Muitos queriam falar com ele, pedir orações. Muitos queriam ver o milagre acontecer. E ele sempre surpreendeu as pessoas. Jesus sempre as surpreendia. Hoje, nós vamos ver uma situação. Nós vamos ver como uma mulher foi poderosamente surpreendida por Jesus. Uma mulher que não queria ir até Jesus. Uma mulher que foi forçada a estar na presença de Jesus. Ela não foi por sua livre e espontânea vontade. Ela foi obrigada a estar diante de Jesus.
Talvez alguém esteja aqui que foi também forçado por Deus a vir à igreja hoje. E veio forçado por Deus à igreja para se identificar com esta situação de uma mulher que esperava o pior e que foi surpreendida com o melhor. Você precisa conhecer mais e melhor o perfil de Deus, para que você admita verdadeiramente que o ano de 2010 trará muita colheita e muitos milagres para a nossa vida. Mas se você não conhecer bem, muito bem, o caráter de Deus, as características de Deus, você vai achar que tudo isso é balela. Que tudo isso é uma palavra bonita jogada sobre as pessoas. Não é. Em João 8, 1 e 2, nós vamos ver a história desta mulher. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Graças a Deus que você está numa igreja onde você é ensinado pelos ensinamentos de Jesus. Nós fazemos exatamente o que Jesus fazia quando o seu povo vinha até ele. Jesus sentava e ensinava, colocava todo mundo sentado para aprender. Você está sentado para aprender de Jesus. Você não está vendo Jesus aqui, mas Jesus está aqui e ensinando. O altar lhe ensina os ensinamentos de Jesus. A missão da igreja não é gerar comércio. A missão da igreja não é gerar ilusões no povo de Deus. Não é gerar falsas expectativas no coração dos filhos de Deus. A igreja tem como missão ensinar as pessoas com os ensinamentos da palavra de Deus. E diz no versículo 3 que os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Quem eram os escribas e os fariseus? Os escribas eram os que escreviam e analisavam e conheciam toda a lei. Eram os analistas, os juristas da época. Os escribas e os fariseus eram, na verdade, a elite, a nata da lei mosaica. Eles levavam a lei ao pé da letra. Eles apenas viam o exterior das pessoas. Mas Jesus via o interior. Ele via o espírito, ele via o coração, ele via a alma, o sentimento das pessoas. E os escribas e fariseus, eles constituíam uma classe espiritual de pessoas religiosas. Eles eram extremamente radicais, religiosos radicais. Uma elite de homens de coração empedernido. Eles eram uma elite de homens que tinham coração duro, coração de pedra. Quando uma pessoa foi apanhada num erro, eles queriam a execução dessa pessoa. Porque segundo a lei, por aquele erro, a pessoa deveria ser morta, executada. Eles seguiam tudo ao pé da letra, portanto, eles queriam que aquela mulher fosse morta. Diz, volte lá no versículo 3, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Veja que eles é que trazem, a própria elite endurecida, eles trazem a presença de Jesus, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Então, ele está colocando ali uma situação exposta, sem nenhum pudor, sem nenhum recato. Estão colocando um erro de uma pessoa publicamente exposto à vista de todos. Esta elite religiosa conhecia muito bem a lei de Moisés, mas não conhecia as misericórdias de Jesus Cristo. Durante muitos anos da minha vida, durante 16 anos e meio, quase 17, eu também conhecia a lei. Mas eu não sabia o significado de uma lei superior, com melhores promessas, chamada a graça de Deus. Eu conhecia a tradição, eu conhecia as regras, eu conhecia
não pode, não pode, não pode, não pode, é pecado, é pecado. Eu não conhecia uma lei superior chamada a graça de Deus. E lá no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, o Senhor, mesmo no velho pacto, já reclamava dizendo: pois misericórdia quero, graça, misericórdia, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Mais do que holocausto. Amados, o que o Senhor quer? Misericórdia e conhecimento. Diga, o Senhor quer misericórdia e conhecimento. E as igrejas da lei fazem o quê? As igrejas da lei são especialistas em sacrifícios. E poucas são especializadas em conhecimento. A lei é especializada em sacrifícios. A religião evangélica tradicional faz muito sacrifício, muito, mas não obedece nada. Não conhece a graça de Deus, as misericórdias do Senhor. E o Senhor diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Sacrifício não está com nada. O conhecimento é maior do que o sacrifício. Ele quer conhecimento e não holocaustos, não sacrifícios. Então, aquela elite religiosa lá do tempo de Jesus, como as elites religiosas dos dias de hoje, não davam valor à alma. As elites religiosas hoje também não dão valor aos sentimentos, ao que a pessoa é, ao que a pessoa traz por dentro. Eles lá queriam ver aquela mulher sendo executada, porque eles queriam justiça conforme a lei de Moisés. Ela era para eles um objeto. Ela era para eles apenas um objeto que seria alvo da sua punição, do seu conhecimento da lei. Nós entendemos aqui, no nosso ministério, o valor que a pessoa tem. Nós olhamos as pessoas e vemos o valor que essa pessoa tem diante de Deus. O cuidado que o altar desta igreja tem com cada homem, com cada senhora, cada família, cada jovem que aqui chega. Nós não olhamos o seu bolso. Nós não somos pastores de bolsos, de contas bancárias. Nós não olhamos a sua aparência. Nós não olhamos o seu status. Nós olhamos para você como um espírito predestinado desde antes da fundação do mundo. Como uma alma que tem sentimentos, que precisa de conhecimento e de misericórdia de Deus. Isso se chama a graça de Deus. Se a igreja não tem conhecimento, e a igreja não obedece a palavra, e apenas sacrifica, é uma igreja que vive a lei. Exatamente como esta elite dos fariseus e dos escribas. Paulo, sobre isso, em 2 Coríntios 3, ele diz: o qual nos habilitou, somos habilitados por Deus, para sermos ministros de uma nova aliança. Diga, nova aliança. Não da letra, não da lei que mata, que pune, que executa, mas do Espírito. Porque a letra mata, a lei mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, olha como ele chama a lei, gravado com letras em pedras, revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, a lei teve uma glória, por causa da presença de Deus. E Moisés tinha um rosto que brilhava, mas ia apagando, ia desvanecendo, como a lei, que foi apagando, foi acabando, foi perdendo a glória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, a graça de Deus? Porque se o ministério da condenação, então ele chamou de ministério da morte, agora ele chama de ministério da condenação, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então, ele fala que a lei é morte e condenação. E a graça, vida e justiça. E o que é que você quer? Você quer morte e condenação ou você quer justiça e graça? Vida.
Amém? Do que é que você precisa? De condenação e morte na sua vida? Ou de justiça e de vida? Vamos voltar lá. João 8:4. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Eles não citaram que na lei também os homens que eram adúlteros deviam ser apedrejados. Ali está o quê? Uma elite masculina pegando a lei para lhe servir naquele momento, porque lhes era conveniente. Na lei mandou Moisés que tais mulheres, tais pessoas, não tais mulheres, sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então, temos que fazer um parênteses aqui, importante, porque infelizmente o adultério continua tendo o mesmo peso do passado. Adultério é o furto da propriedade alheia. Quando uma pessoa era apanhada em adultério, a lei dizia que essa pessoa tinha que morrer. Empurravam a pessoa no chão até derrubá-la. Depois todos à sua volta pegavam em pedras e atiravam nesta pessoa, apedrejavam-na, machucavam-na, feriam. Quando esta pessoa estava quase à morte, alguém vinha, pegava uma pedra gigante, ou se não conseguisse, vinham mais pessoas, pegavam aquela pedra, chegavam em cima da cabeça da pessoa e largavam para esmigalhar a cabeça da pessoa, para se ter a certeza que aquela pessoa tinha sido totalmente executada. Ora, aqueles homens, eles queriam que esse fosse o julgamento dado também por Jesus. Então nós temos que entender essa questão do adultério, porque às vezes você vê pessoas com a vida bloqueada, com a vida trancada, com a vida travada. A pessoa pede oração, a pessoa pede intercessão, ela vem aqui, ela vai no missionário, ela bebe óleo, ela passa enxofre, ela come sal, ela dá 3 pulinhos, ela vira dos avessos, ela vende tudo para mandar queimar lá em Israel, ela vai na reunião dos 528. A coisa está ali numa amarração tremenda. A vida da pessoa está totalmente amarrada. E às vezes há uma situação de adultério, ou há um sentimento de adultério. Ora, o que é um adultério? O dicionário define como a quebra da fidelidade conjugal. Adultério é um ato praticado entre pessoas casadas. Uma das partes, pelo menos, é casada. Ilicitamente, lógico. Adultério é diferente de fornicação. Fornicação é entre pessoas solteiras, quando envolve a vida sexual entre solteiros. Eu quero que você entenda que uma das áreas que mais destrói a família, que mais destrói as relações de vida, as relações interpessoais, que destroem a vida de alguém, o amor, as finanças, chama-se adultério. Para a lei, adultério não tinha solução. Para a lei, adultério tinha morte, porque era muito grave, estragava com tudo. Malaquias 2, 14 a 16, define adultério. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Aqui está falando de uma infidelidade conjugal. Está falando do homem, tanto faz, o homem ou a mulher. Sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Está dizendo que houve uma infidelidade e Deus foi testemunha disso. Deus sabe. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Com permissão do Espírito, vou dizer, ou com o homem da sua mocidade, com a pessoa com que você casa. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio.
E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então, Deus odeia a infidelidade. Deus odeia o repúdio. O que é o repúdio? O repúdio é o adultério. O repúdio é o divórcio. O repúdio é a rejeição, é a troca, é a infidelidade. Uma das partes tem uma relação extramatrimonial, extraconjugal. Esta pessoa mantém o seu casamento e uma relação extra. Isso se chama adultério, repúdio, tá bem? Deus diz que odeia isso. E quando Deus diz que odeia alguma coisa, sai de baixo. A vida está travada. É como você pegasse aquelas mangueiras, passam água, esguichos, e desse um nó. Você pode abrir a torneira quanto quiser, esperar do outro lado, porque tem um nó. Tem algo bloqueando o fluir daquela água, a passagem daquilo que você espera. Às vezes as pessoas tentam argumentar e elas dão desculpas. Nós conhecemos pessoas que dizem, não, mas espera aí, eu adulterei porque a minha mulher... não, aconteceu isso, eu adulterei porque o meu marido... E as pessoas ficam tentando dar desculpas e elas não sabem que estão bloqueando a sua vida. A vida não anda. Saibam todos que não existe nenhuma razão plausível bíblica que dê suporte ao adultério. Vou repetir. Não existe nenhuma razão plausível bíblica que dê suporte, base, para um adultério. Está escrito em Provérbios 6:32. O que adultera com uma mulher ou com um homem está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Então, o que pode esperar um adúltero? Ruína em todas as áreas. Uma pessoa que adultera. Isso, para os judeus, amados, era tão grave que as pessoas tinham que morrer. Isso era tão grave na cultura judaica que só a morte para extirpar esse mal. Vamos voltar lá para João 8, versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? O que a lei dizia? Mata. A igreja de Jesus Cristo hoje em dia tem a mesma atitude dos fariseus, dos escribas. Chega uma pessoa ferida, chega uma pessoa que fez e aconteceu, e pulou, e pintou, e bordou, e o sistema diz, mata. As pessoas mandam matar. Se acontece com alguém que já está dentro de um ministério, a lei, a tradição, expulsa da igreja. Mata emocionalmente, mata a honra, mata a moral, joga lama, expõe, traz para o meio. Você sabe, trazem para o altar das igrejas, desnudam a pessoa. É uma pedrada atrás da outra. Só não pegam a pedra literalmente, mas há outras maneiras de apedrejar as pessoas hoje, na lei. Perguntaram para Jesus, e tu? O que tu dizes? Amados, a igreja de Jesus tem que dizer o que Jesus diz, e não o que a lei diz. Amém? Você é igreja de Jesus? Então nós vamos dizer o que a lei diz ou o que Jesus diz. Por isso que perguntaram, e tu? A lei nós já sabemos. Aqui eu acho que quem passou pela lei não quer nem ouvir falar, já sabe muito bem o que a lei diz. Agora nós queremos saber o que Jesus diz. Diante das mesmas coisas, dos mesmos fatos. E tu o que dizes? Nós somos igreja de Jesus, temos que dizer a mesma coisa que Jesus diz. Ele disse no versículo 6. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Então, eles esperavam o cumprimento da lei. Mas Jesus ensinava uma outra doutrina. Jesus disse, se você for pego em adultério, o que Jesus disse? Era muito mais grave a doutrina que Jesus ensinava. A lei dizia, se te pegarem em flagrante adultério, morte. E Jesus, se você pensar
Se você desejar no seu coração alguma coisa com alguém, você já pecou. Então, nós precisamos ter esta noção, isto que o Senhor quer nos ensinar hoje. A graça é muito mais responsável do que a lei. Jesus disse, olha, não é se pegar em adultério. Jesus disse, se você pensar e desejar, já adulterou e já pecou. A graça de Deus é muito mais séria e mais profunda do que a lei, porque a lei era externa, exterior. A graça é interior, Jesus vê o interior. Jesus conhece os pensamentos e os sentimentos de cada um. Olha o que aconteceu em João 1,17. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, de um lado a lei, condenação e morte. De outro lado, a graça. A graça e a verdade, trazidas por Jesus Cristo. Bom, sabe o que Jesus fez? Quando Jesus escreveu com o dedo lá, que ele estava escrevendo na terra, não tem na Bíblia o que ele escrevia. Talvez ele escrevesse, eles pensam que vão me pegar. Talvez ele escrevesse lá, eles estão me testando, me tentando. Talvez eles escrevessem, eles só conhecem a lei, não sabem que eu vim trazer a graça e a verdade. Eu não sei o que Jesus escrevia na verdade. Mas quando Jesus ficou escrevendo, Jesus, na verdade, ignorou os acusadores. Jesus ignorou os maliciosos. Jesus já sabia o que estava no coração daquela gente. Jesus já sabia o que eles pensavam e o que eles pretendiam. E é nesta hora que Jesus surpreende a todos. No versículo 7, ele diz: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Jesus estava mostrando que a graça e a verdade eram muito superiores à lei de Moisés. Amados, quando alguém conhece a graça e a verdade, quando alguém é cortado pela graça, é gerado na própria pessoa uma regeneração. Diga regeneração. É gerada dentro da pessoa uma mudança tão grande de vida, que a semente divina, a semente de Deus, está na vida da pessoa e não lhe permite mais viver pecando. Amém? Então não é de fora para dentro, é de dentro para fora que acontece uma mudança, uma transformação. A divina semente, que é o próprio Deus dentro de nós, não nos permite mais viver na prática do pecado. Viver pecando. Olha o que diz Paulo em Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Nenhuma condenação mais há. Quer dizer que quem está na lei está debaixo de condenação e morte. Quem conhece a graça, amado, quem conhece a graça não pensa em adultério. Vamos falar sério. Quem conhece a graça não pensa em arruinar-se. A pessoa tem consciência de Deus. Tem consciência que ela tem uma divina semente dentro dela. Que ela foi escolhida, que ela foi chamada, que ela foi lavada, justificada, que ela é nova criatura, que ela se fez templo do Espírito Santo. Ela não quer mais nada com o pecado. Quando alguém cortado pela graça peca, é uma expectação de juízo e fogo, amado. Ninguém quer ficar no pecado, porque é uma coisa que consome a vida. Todo mundo quer sair rápido do pecado. Até porque sabe que vem disciplina, correção e açoite. Então a graça é muito pura, é muito grande, é muito responsável. Ora, que surpresa que eles tiveram. Jesus não condenou aquela mulher. Vamos voltar lá, João 8,15. Vós julgais segundo a carne. A lei julga segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Jesus não veio julgar, Jesus veio justificar. João 12,47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Por que ele não o julga? Porque se não guarda a palavra, não é dele, não é para salvação, já está julgado, já está determinado para onde vai. É outra semente.
Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. 2000 anos se passaram deste fato, daquele dia em que aquela mulher foi colocada ali, no meio de todos, de pé, acusada, na frente de Jesus, pronta para ser morta. 2000 anos se passaram e a igreja de Jesus aí fora, por causa da lei, por causa dos escribas, por causa dos fariseus, continua a julgar, continua a acusar, continua a condenar. Quando Gálatas 3:10 diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Olha quem está numa igreja legalista, está debaixo de quê? Maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Se não permanece, tropeça numa, é maldito. E ninguém pode permanecer em todas as coisas da lei. Nunca ninguém cumpriu a lei, só Jesus, porque não tinha pecado. Amém? Então toda pessoa que quer viver debaixo da lei vai viver tropeçando, vai viver em maldição. Toda maldição da lei está sobre aquela vida. Se a igreja está debaixo da lei, está debaixo de maldição. É por isso que você vê o povo evangélico com pouca representação na área de manifestações de Deus, na área das finanças, na área da família, na área da realização pessoal, financeira. Você não vê muitos bons exemplos aí fora, vê? Não. Volte lá, João 8:8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Na verdade, Jesus estava dando um tempo para aquelas pessoas refletirem. Eles tinham um tempinho para pensar. O que eles estavam fazendo? O que era a vida deles? Versículo 9. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, Jesus não acusou, Jesus fez uma pergunta. Se alguém aqui não tiver nenhum pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Ele fez uma afirmação, na verdade. Mas eles, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. Parece que os mais velhos tinham mais pecado, né? É porque a lei não justificava, a lei não redimia, a lei não apagava pecado. Então quem viveu mais, pecou mais, tem mais pecado, sim. Na lei não havia remissão. Todo ano, alguém fazia o quê? Sacrifício pelo pecado, para aplacar a ira de Deus. Mas eles não eram removidos. Na cruz do Calvário, no derramar do sangue de Jesus, os nossos pecados todos foram removidos, foram apagados, foram retirados. Nada consta. Só a graça pode fazer isso. A lei não pôde fazer. E ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Queria que você soubesse que há um dia na vida de todos nós, que nós ficamos sozinhos com Jesus. Pode existir uma multidão à nossa volta, há um dia em que Jesus diz: agora eu e você, só nós dois. Agora é olhos nos olhos, agora é tete a tete. E eu gosto muito disso, isso é muito forte, isso é muito maravilhoso, não é? Quando eles foram saindo, ali estavam os fariseus e os escribas. Quer dizer que os escribas e os fariseus, eles foram admitindo que eles eram pecadores. E agora, quando ele está sozinho com aquela mulher, vem a surpresa maior. Porque Jesus é surpreendente, irmãos. Diz o versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher. Você já se sentiu num culto em que parece que só tem você no santuário? Eu recebi um e-mail de uma pessoa no retiro que dizia assim: tinha uma galera lá enorme, mas numa daquelas ministrações só estava eu e Deus. Quantas vezes você entrou aqui, é como se Deus sentasse você, olhasse nos seus olhos e ficasse só você e Ele. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, porque quando Jesus tem que tratar com uma pessoa, Ele também não vê mais ninguém. Ele não desiste. Ele tem um plano com a sua vida, Ele vai até o fim com esse plano. Amém? Ele não olha para ela e diz: vou virar para lá. É com ela? Hoje é para tratar com ela? Agora o plano é nela, é com ela. Jesus não vê mais nada.
perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus foi contra a lei de Moisés. Preste atenção nisso, porque isso é importante. Ele veio cumprir a lei. Ele veio ratificar a lei. Mas Jesus veio pôr fim à lei. E Jesus já tinha trazido na sua pessoa a graça e a verdade. E ele começa então a manifestar essa graça e a verdade, surpreendendo a todos, inclusive a própria mulher. Em vez de condenação, em vez da morte, o que Jesus disse? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Ele estava dizendo: mulher, a única forma de você ser uma pessoa feliz, equilibrada, justificada, é assim: não peques mais. Eu quero lhe mostrar a graça e a verdade trazidas por Jesus. O que é a graça? Ninguém te condenou, eu tampouco te condeno. Jesus não veio para condenar, isso é a graça. Qual é a verdade? Agora, daqui para frente, vai e não peques mais. A graça é a ausência da condenação, do juízo, da maldição, da morte. A verdade é a nova vida com Cristo, sem o pecado do passado, sem os erros do momento anterior ao encontro com a graça e a verdade de Jesus Cristo. Paulo diz em Romanos 10:2: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O que ele está dizendo? A lei, os escribas, os fariseus, a tradição evangélica tem zelo. Mas as pessoas fazem com o coração. Conheço gente que coloca a vida na igreja, na obra, tem zelo, quer que tudo dá certo. Está escrito lá, tem que punir, tem que punir, tem que bater, tem que bater, tem que expulsar, tem que expulsar. Eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, não com revelação. Os escribas e os fariseus achavam que eles amavam a Deus. Eles pensavam que aquilo era amor. As igrejas da lei são assim também. Pensam que amam a Deus, têm zelo por Deus, têm zelo pela obra, mas não tem nenhum entendimento. Não conhece a graça de Deus, não tem olhos iluminados. Veja o que diz o versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria... Veja se não é o sistema, amados, da lei. Desconhecendo a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a graça. É o que ele fez na cruz do Calvário. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Cada denominação tem sua própria justiça. Tem o seu próprio código. Tem a seu próprio estatuto. Então eles estabelecem a sua própria justiça. Não se sujeitaram a que vem de Deus. Quer dizer, a lei não se sujeitou à graça. A lei não se submeteu ao amor de Deus, à graça, à verdade. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei, não sou eu que estou dizendo isso. A Bíblia afirma que a lei se encerrou em Cristo há 2000 anos na cruz do Calvário. O fim da lei é Cristo. Uma vez que a lei se encerra em Cristo, o que acontece? Para a justiça, agora há justiça de todo aquele que crê. Porque agora é pela fé, não é por obras, não é pela lei mosaica, pelos 613 mandamentos, não é pelo pode, não pode, pelas maldições. Olha, amados, agora é pela graça. Pela graça de Deus, você é justificado, você é tornado justo, nada consta, perdoado, redimido. Diga que você ama Jesus Cristo. Se Jesus veio trazer o fim da lei, não cabe mais à igreja de Jesus julgar com a força da lei, usando os critérios da lei. Jesus veio por um ponto final à lei. A lei tem zelo, mas não tem nenhum entendimento. Jesus não condenou aquela mulher.
Ele mandou ela abrir um canal do fluir de Deus em sua vida. Quando ele disse, eu não te condeno, está tudo certo, agora vai e não peques mais. Ele estava dizendo, abra um canal agora na sua vida para você ver o fluir, o meu fluir. Como? Jesus disse, vai e não peques mais. Dificilmente as pessoas julgam o semelhante com total isenção. As pessoas não conseguem fazer isso. Quando aquela mulher esperava o pior, Jesus deu-lhe uma sentença surpreendente. Jesus disse, estás livre, eu não te condeno. Agora segue o seu caminho santo. Porque Jesus ali estava apagando a sua transgressão. Agora você não tem nada que lhe condene. Segue agora o seu caminho santo. E não faça mais aquilo que você fazia. Jesus estava dizendo, agora a sua vida está livre. Está livre para eu me manifestar com finanças abundantes, com saúde perfeita, com paz, com alegria, com realização de sonhos. A surpresa é esta. Jesus não condena, Jesus liberta. Amém? Na cruz, ele pagou por todos os pecados e nos tornou mortos aos pecados. 1 de Pedro 2,24 diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, Jesus morreu ou não na cruz? Então diga, eu estou morto para o pecado. Vivamos para a justiça. Agora é para você viver, vá e não peques mais. Agora não erre mais. Vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Jesus sabia que na cruz do Calvário ele teria a capacidade de redimir aquela mulher. Isso se daria depois de alguns dias. Você quer ver a sua vida crescer? Você quer ver a sua vida progredir? Você quer ver Deus agir de fato na sua vida? Você quer um carro novo? Você quer ter sua casa própria? Você quer ver aquele negócio que você espera sair de vez? Você quer ver a felicidade ser uma constante na sua vida? Então, no telão, por favor, não peques mais. A graça já lhe invadiu a vida quando Jesus lhe salvou. Não peques mais. Aquele nó no meio do esguicho da mangueira é exatamente a vida errada como era antes de Cristo nos justificar. Nós que fomos lavados no sangue do Cordeiro, nós não temos o direito. Nós não temos o direito de profanar o sangue de Cristo vertido naquela cruz. Nós somos conscientes da obra que Cristo realizou há 2000 anos. Por isso, amado, se nós queremos fazer grandes coisas e de fato prevalecermos, se nós queremos ter um canal aberto para o fluir de Deus de mês em mês, se nós queremos colheitas fartas, grandes, abundantes, se nós queremos realmente saúde no nosso corpo, se nós queremos força para adquirir riquezas, se nós queremos ver milagres e maravilhas no nosso dia a dia, nós não podemos mais pecar. Porque as pessoas chegam na graça e dizem, oh, que lindo, não tem condenação. Não me expulsam da igreja, não me tiram a ceia, não me põem para sentar no último banco, não arrancam meu cartão de membro. É moleza. Não, é santidade. É santidade, amado. O tempo da carne ficou lá para trás. A vida do velho homem não pode coexistir com uma nova vida em Cristo Jesus. Pensamentos do passado não podem mais ocupar a nossa mente. Sentimentos equivocados não podem mais ocupar o nosso coração, a nossa alma. Atitudes do passado não podem mais coexistir com aquilo que a graça de Deus fez em nós. Nós somos santos e irrepreensíveis, diz a Bíblia Sagrada. Se nós somos irrepreensíveis, Jesus olha para nós e nos vê irrepreensíveis. Nós não podemos admitir na nossa vida situações que nos tornem repreensíveis.
Amém. Então aquilo que nos torna repreensíveis impedem o fluir de Deus, a manifestação das promessas de Deus. Quem está entendendo? Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais... eu estou na graça. Sou salvo, me aprendi que sou salvo eternamente. Vai nessa. É salvo eternamente. Mas quem tem a divina semente, jamais tem um pensamento desgraçado desse na cabeça. Quem tem a divina semente, não pensa em fazer libertinagem da liberdade que tem em Cristo Jesus. Isto é a graça e a verdade. Então estamos avisando os mais desavisados, não é, Edneia? Tá chegando, graça, que legal, vai todo mundo dançar, que legal, pode cortar a franja, não perca a salvação. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Diga, eu morri para o pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da... Quer dizer que debaixo da lei o pecado tem domínio? Tem. Não faça isso, não coma aquilo, não faça isso aqui, não faça isso aqui, olha a roupa, olha o cabelo, não sei o quê, olha. O pecado tem domínio. Você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. A graça tirou, não o pecado, o fato de nós termos uma carne, ainda pecamos eventualmente, mas a graça tirou o domínio que o pecado tinha, a força que o pecado tinha sobre a nossa vida. Diga, eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Por isso, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Diga, de modo nenhum. Hebreus 9, 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, diga aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Diga, Jesus aniquilou o pecado. Se está aniquilado, ele tem espaço na sua vida? Não. O que Jesus disse? Vai e não peques mais. Ele estava dizendo, seja livre. Aleluia. Amados, nós nada mais sabemos sobre esta mulher na Bíblia Sagrada. Não fala mais nada. Só uma coisa. Nós podemos todos saber. Que a infidelidade desta mulher, com certeza se tornou infidelidade. Porque Jesus transforma. Jesus muda. O pecado transformou-se num desejo sincero de santidade. E quando eu falo isso, eu estou falando da minha vida e da sua vida. Nós sabemos, amados, o que nós fizemos no passado. Todos nós sabemos. Tudo que nós fizemos se tornou num desejo sincero de santidade. Quando nós aqui cantamos, eu quero ser santo, isto é verdade. Nós queremos viver como alguém que tem uma obra realizada no seu interior, no seu espírito. Amém? Hebreus 10, 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha a aliança da graça para nós. Porém no seu coração as minhas leis, agora é no coração. E sobre a sua mente as inscreverei. Ninguém precisa dizer para você o que pode, o que não pode, está tudo escrito lá dentro, pelo próprio Espírito de Deus. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para... Diga, Jesus não se lembra dos meus pecados e das minhas iniquidades. Diga, para sempre. 18. Ora, onde há remissão destes, de pecados, já não há oferta pelo pecado. Que bom saber que a sentença foi dada na cruz. Não somos mais sujeitos ao pecado. Amém? Nós somos livres. Diga, eu sou livre. Nós somos santos. Diga, eu sou santo. Miqueias 7:18.
Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Diga aleluia. As igrejas da lei atiram pedra nas pessoas. Jesus perdoa e diz: vai e não peques mais. Agora, o que tem a ver esta mensagem com as profecias para 2010? Tem tudo a ver. Porque você não pode ter a sua vida bloqueada por nada. Amém? A sua consciência tem que ser, como diz 1 Timóteo 1,5. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Se você tem uma consciência boa, se nada lhe acusa, você está com o seu canal limpo para o fluir de Deus. Você está apto para receber tudo que Deus prometeu. Vamos lembrar, João 8:9. Mas, ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam, acusados pela própria consciência. Por que eles eram acusados pela própria consciência? Porque eles não tinham sido cortados pela graça. Eles não tinham uma boa consciência, uma fé sem hipocrisia. Eles tinham uma má consciência. Nós, na graça, não podemos ter má consciência. Nós já temos uma boa consciência. Jesus substituiu a culpa por graça. Amém? Põe no telão para mim, por favor. Graça é o amor incondicional e o perdão que Jesus nos concedeu, mesmo sem merecermos. Quem entendeu o que é graça? É um amor sem condição, é um perdão. Ele já nos concedeu, nós não merecíamos coisa nenhuma. Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, diga: eu sou conhecido de Deus desde antes da fundação do mundo. Também os predestinou, diga: eu sou um predestinado, para serem conformes à imagem de seu Filho. Graças a Deus, diga: eu sou conforme a imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós estamos aqui para sermos a imagem de Jesus. Isto é sério, igreja? Amém. Graça é tudo que Jesus consumou na cruz. E ele nos livrou de toda maldição. Amém? Amém? Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diga: esta palavra já aconteceu. Agora a lei é maldita. Ele já te resgatou da lei. Não se meta com a lei. Amém? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E para que ele nos resgatou da maldição da lei? Para que a bênção de Abraão, é a bênção total, pura, plena, toda a herança de Cristo, chegasse aos gentios, que somos nós, em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Se você não entender a graça, você não vê as bênçãos de Abraão chegando à sua vida. Você não vê o jorrar da graça de Deus. Você não vê o sustento mês a mês, dia a dia, ano a ano. Você não pode ter nada bloqueando a sua vida. Você não pode ter nada que os outros apontem. Quem está entendendo? Você tem que crer e você tem que reproduzir a imagem de Jesus Cristo na sua vida. Amém? Você tem que se sentir livre. Você tem que se sentir merecedor. Diga: eu sou livre. Diga: pela graça, eu sou merecedor. Então não me venha que eu não mereço, porque o que eu fiz, o que você fez está no mar do esquecimento. Isto é a graça de Deus. Agora vá e não faça mais. Isto é a verdade. Romanos 5:17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, por meio de Adão,
muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, eu e você, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Diga, eu mereço, pela graça, reinar em vida. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Diga, eu sou escolhido de Deus. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Diga, eu fui escolhido para ser santo e irrepreensível. Eu sou santo. Eu sou irrepreensível. Pela graça de Deus. Gálatas 2:21, encerramos. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Infelizmente, para a lei, Cristo morreu em vão. Eles estão aí, pagando o preço, se justificando na carne, fazendo sacrifícios, fazendo obras, jejum, entrega jejum, começa jejum, termina jejum, sobe num monte, desce do monte, paga o preço, faz a vigília, volta da vigília, entrega alguma coisa, faz a campanha, começa a campanha, termina a campanha, muda de campanha. Eles estão aí, amados. Para a lei, Cristo morreu em vão, tentando se justificar, tentando abrir esse canal do fluir de Deus em suas vidas. Só que se a justiça de Deus é mediante a lei, Cristo morreu em vão. E Cristo não morreu em vão, porque a justiça é mediante a graça de Deus. A justificação é pela fé em Cristo Jesus. Jesus quer que foquemos a nossa vida nas promessas que Ele nos fez para este ano. Amém? Tome posse do que Deus lhe tem dito. Tome posse daquilo que Deus lhe tem revelado. Tome posse daquilo que lhe diz respeito. É por graça. Receba o melhor desta terra. Se você entrou aqui dizendo, bom, bispo, eu sou crente há muitos anos, mas a verdade é que eu estava aí no pecado. Deus te trouxe aqui hoje para ouvir da boca dele. A minha boca só mexe, eu não tenho nada a ver com nada aqui. A obra é dele. Ele lhe trouxe aqui para ouvir, meu filho, eu não te condeno. O sangue que eu derramei na cruz tem poder para apagar estes pecados, para anular toda a culpa. Mas você veio aqui para ouvir. Agora vai e não peques mais. Eu quero continuar a olhar para você e ver um santo e um irrepreensível. Alguém que nesta terra reproduza a minha imagem, a minha semelhança. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos todos ficar de pé. Nossos ministros de louvor vêm cantar. Eu acho que é uma música que está no coração de todo mundo, que é Eu Quero Ser Santo. Quem não aprendeu vai aprender, vai cantar isso na sua casa. Deixa os seus lábios confessarem esta verdade. E eu quero orar com você agora. Se você sente a sua vida como aquele esguicho, aquela mangueira que tem um nó bem no meio, e Deus tem dito, a torneira está aberta, a torneira está aberta, os céus estão abertos, não chega, não chega. Desata o nó. Que Jesus já derramou sobre a sua vida abundante graça, já lhe perdoou, não vai lhe acusar, não vai lhe dar cajadada na cabeça, não vai apagar o seu nome do livro da vida, porque Ele não pode voltar atrás. Ele não vai lhe mandar para o inferno. Ele já lhe redimiu. Ele olha para você e vê a semente dele na sua vida. Mas hoje Ele está dizendo, tira o nó dessa mangueira, abre o fluir, deixa eu fluir na tua vida, tudo que tenho para a tua vida. Vai e não peques mais. Hoje você vai ter a consciência de que quando você sair por aquelas portas, é uma nova vida, de verdade. Agora não é na base da lei, do legalismo. Pode, não pode. Agora as leis estão aí, impressas pelo Espírito Santo na sua mente, no seu coração.
Ele lhe fará lembrar todas as coisas, lhe guiará a toda a verdade. Ninguém pode fazer isso por mim nem por você, só Ele pode. E Ele está dizendo, agora é graça. É muito sério, porque eu leio os seus pensamentos. Ainda que ninguém lhe apanhe em flagrante nada, eu conheço cada passo, cada pensamento, cada sentimento. Eu conheço tudo. Vai e não peques mais. Você é nova criatura, viva como tal. Senhor Jesus Cristo, amado Deus, nós estamos nesta noite, Senhor, por causa da Tua santa e bendita palavra. Nós estamos, Senhor, tirando aquele nó do meio daquela mangueira, daquele esguicho, Senhor. Aquele nó que estava impedindo um fluir abundante das promessas, das profecias, das Tuas manifestações, Senhor. Ó Deus, a graça desata o nó, Senhor. Obrigada, Jesus. Não precisamos nem pagar por isso. Não precisamos, Senhor, nos esforçar na carne. Precisamos crer. Precisamos receber isto no nosso interior, Jesus. Precisamos praticar o que ouvimos de Ti. Por isso eu sei, Senhor, que a Tua graça nesta noite tirou o nó, Senhor. Tirou o nó. Tirou o nó. E o Senhor está nos dando uma palavra hoje. Deixa esse fluir aberto. Deixa esse canal aberto. Deixa esse canal aberto. Vai. Não faça mais. Chega. Senhor Jesus, que hoje haja o basta, Senhor. Definitivo. Na vida de alguém aqui, Jesus. Que não tinha entendido o que era a graça e a verdade. Que não tinha entendido, Senhor, que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E por causa do Teu grande amor nós não somos consumidos. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor iluminou entendimentos nesta noite. É hora de vivermos como santos. E nós queremos ser santos. Porque o nosso Senhor é santo. E nós vamos lutar sim contra o pecado. Não vamos nos submeter, Jesus, aos manjares desta terra, Senhor. Não vamos levantar para nós altares que Tu já quebraste em nossa vida, Senhor. Não vamos ter sentimentos de nos igualar ao mundo, Jesus, porque não somos deste mundo. Nós somos iguais a Ti, Jesus. Nós reproduzimos a Tua imagem, a Tua glória nesta terra. Por isso, Senhor, somos santos, querendo viver nesta santidade. Que ninguém tenha nada que lhe desabone. Que ninguém possa aqui ser apontado por ninguém. Porque Tu já nos tornaste livre para a glória de Deus. Declaramos, Senhor, todos os canais abertos para um fluir abundante da Tua glória, do Teu poder, das Tuas manifestações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Alguma coisa está mudando. Alguma coisa vai acontecer muito grande. Agora sim, farás grandes coisas. E de fato, prevalecerás. Bênção final. Você pode sair, quem precisa sair depois da bênção. Quem puder, cante conosco. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Pai, pelos nossos olhos iluminados. Obrigado porque a Tua graça bendita e maravilhosa alcançou os nossos corações. E hoje nós podemos distinguir, ó Pai, claramente os dois pactos. Sabemos, ó Pai, que a lei, que era um ministério de condenação e morte, já se encerrou há 2000 anos. E hoje nós vivemos um pacto que é melhor, que é superior, a graça de Deus. E nesse pacto, ó Pai, o justo vive por fé. Aleluia. Obrigado, Jesus, por nos trazer a Tua casa nesta noite. Amém, para ouvir tão preciosos ensinamentos. Ó Deus, para nos lembrarmos, ó Pai, de coisas que já ouvimos, ó Pai, da Tua própria voz. Ó Deus, quando estávamos no concílio, Aleluia. Jesus. Obrigado por ter nos reconciliado. Amém. Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra, o Teu amor nos constrange, ó Amém, Pai. Senhor. Obrigado, Jesus, pela missão apostólica da graça de Deus.
Obrigado por esse santo ministério, ó Pai, que tem um pacto contigo, ó Pai, de levar a verdade, de levar a tua graça, Jesus. Ó Deus, que basta a todos nós. Obrigado, Jesus, pela vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, Pai. Obrigado pela vida de toda a família apostólica. Obrigado pela vida da nossa bispa Solange Brandt, ó Pai. Obrigado pela igreja Cristo Vive. Obrigado porque aqui nós temos, ó Pai, um porto seguro. Aqui nós temos, ó Pai, onde amarrar as nossas vidas, onde receber ensinamentos preciosos, graça sobre graça, e saber, ó Pai, que nesse pacto, Jesus, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso nós declaramos que a graça será com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que sabem que a lei já se encerrou há 2000 anos, digam aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Senhor! Glória a Deus! Glória a Ti! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Amém! Chama o seu irmão para cantar com você. Graças a Deus! Diga, Aleluia. eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou santo. Eu sou santo. Quero
amanhã, oração e confissão. E diga a quem está ao seu lado: sede santo. Boa noite a todos, boa noite internautas, sede santo. Até amanhã, aleluia.